Mas eu Vai acho. dar certo. Hã? Vai dar certo. Ah, não, tem que dar, né? Não tem meio termo. Ou é isso, né? A É. primeira prova de você é 13, né? De vocês, segundo o calendário, né? Isso, vai ser na quarta-feira. Quarta-feira é a primeira prova. Aí na semana não tem aula, né? Só prova, supostamente. É. Então, supostamente só prova. Daí, Você vai ficar online igual eles falaram lá vou. naquele texto? Uhum. Vai? Vou. Vou Beleza. ficar online nos 40 primeiros minutos da prova. Acho que dá tempo de todo mundo ler, né? Na verdade, a Sim. ideia é assim, eu vou disponibilizar ela só às 7, a hora que a gente começar. Eu já libero lá a página, deixo online para todo mundo e já troco uma ideia. Mando o link lá para vocês no WhatsApp e aí a gente troca uma ideia por aqui se tiver dúvida. Aí eu tempinho aí de 40 minutos dessa live, acho que é mais sussa, né? Eu penso em vocês não deixar acumular o negócio, né, meu? Porque se deixar acumular, já era daí, né? Aí fica difícil de acumular. Hum. Deixar... Mas acho que depois de 6 de abril, eu acho, dessa matéria não teve mais trabalho, teve? Não, já posso ver isso aqui para vocês quais são os trabalhos que eu vou considerar É que aqui. eu dei uma anotada por data, assim, e o último que Aham. tá pra mim é 6 de abril. Eu acho que foi, porque os últimos eu acabei não trabalhando. Ó, são 6 Uhum. trabalhos. Tem o primeiro texto, aí depois tem aquele, acho que é um texto que fala só de serviço. Aí tem o da mercearia do Toshiro, tem o case da Zona Uhum. Azul, aí tem o ciclo de serviço da Minerva, né? E aí tem mais uma Uhum. atividade da Minerva e o último de marca. Então são 6, Não tá beleza? certo. Acho que são isso aí. São esses. Mas se alguém tiver achando aí que não entregou todos pelo AVA ou não entregou, manda para mim pelo e-mail lá. Aquele trabalhos.regiole@gmail.com. Se alguém ficar sem aí ou achar que Ah, não entregou. Hum? depois eu aviso lá no grupo. É, mais prático. Mas acho que a maioria daqui a pouco entra, eu repito aí no final, já falei aula passada. A gente vê Uhum. se tem mais alguém que não ficou, né? No primeiro horário o pessoal pediu para entregar. A gente não fez, deixou naquele esquema do acúmulo, né? Foi acumulando, 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 que viu, não deu conta de fazer tudo. Aí fica complicado, né? Mas agora parece que deu uma tranquilizada nos trabalhos, porque nas primeiras semanas era tipo todas as aulas tinham trabalho, todas as É. matérias. Agora deu uma equilibrada. Agora tá todo mundo mais de boa, né? Quer dizer, de boa não, né? De boa modo de dizer. Hum. Mas, não sei. Tá bom que agora, pro segundo bimestre, isso aí continuar, que a gente não sabe, né? Como que vai ser toda essa questão do corona e da loucura. Fica mais fácil entrar num ritmo, né? Porque acho que a grande dificuldade de todo mundo era entrar, entender tudo como estava funcionando, né? Entender como eram as aulas, como era, sei lá, como ia ser a avaliação, tudo isso. Mas eu acho que agora que já entrou todo mundo no ritmo, fica mais fácil de saber, né? De Uhum. tentar entrar numa rotina, né? Porque na verdade agora tá virando rotina já essa vida, né? De se posto em clausuramento, fecha ou não fecha, abre ou não abre, né? Foi na aula de vocês que estava tocando um monte de coisa aqui, que eu falei, acho que meu vizinho tá tocando. Foi, não foi? Pior. Foi, né? Foi. Era a banda da polícia, cara. Verdade. Foi massa. Eles passaram aqui, depois passaram na sexta, sábado, não lembro agora. Acho que foi sexta ou sábado à noite de novo. Tocaram as musiquinhas, passaram tocando. É massa. Faz parte, né? Falei que parecia um Natal, meu. Natal da quarentena, uma coisa de louco. Povão tudo na rua, aquela festa, banda da polícia. É uma farra, né? E no mais, povo, Sussa, daquele jeito, Suave na nave. daquele jeito, né?
Vou esperar mais um pouquinho aí, daí a gente vê se chega mais alguém, a gente taca fogo em tudo e já era. Deixa vocês assistirem tela quente hoje. Velozes e Furiosos 15. A revanche final. A ressuscitação dos mortos. Vai ser, né? Os caras não tem o que inventar, né? Os caras tirou até Por quê? o Toretto do filme novo, acabou com o Eu filme. não sei, cara. Eu sei que ia passar hoje o 8, eu nem sei que número que tá. Eu falei porque eu vi na TV. Então, fui assistir jornal hoje para entender o que estava acontecendo no mundo, que eu desliguei geral. Liguei o botãozinho lá e já era. Nesses últimos 5, 6 dias aí. Né? Dá um rolê de motoca, né? Que vale a pena, merece. Então, aproveitar um pouco o ar. E aproveita, vai chover, né? Se chove amanhã ou quarta. E aí esfria mais do que já tá. Falou que vai chegar a 10 graus. Cara, eu vi aqui é 8, hein? Quer ver? Vou mostrar pra vocês, hein? É, Acho que é isso mesmo. Tá gripado? tô nada, tô Tá suave. de Covid aí, mano. Se, é, Tô Covid. brincando. É, acho que é. Isso aqui é renite. É rinite, sei. Sei, tinha outro nome esse negócio aí. Mas deixa eu colocar aqui, ó. Dá pra ver aí, quarta-feira, ó. 8 graus aqui, ó. 8 graus. Vai todo mundo derreter, congelar. Você Igual é louco. gelo. Né? Eu Você é não curto louco, frio, eu mano. não curto frio não, cara. Eu odeio frio, na verdade. Então, pra mim é insuportável isso. Pra mim é horrível. Mas faz parte. Meus queridos, vamos lá. Acho que quem tem que vir já veio, né? Aí depois o povo chega depois, né? Falar, mas já acabou? Né? Já acabou. Eu acho que tem mais uma aula só para a gente terminar essa revisão. Eu vou pedir para vocês aprovam que eu estou trabalhando nessa questão das revisões aí. Não me lembro se foi 4 aulas, não vou me lembrar agora o número de cabeça de quantas foram, mas vai ser mais essa e a última, tá? Daí a gente fecha. Essa aqui a gente trabalhou um pouco essa questão Essa é a do quarta. quarta, então tem mais uma, são 5. Então vamos pensar que terá a última que a gente vai falar de flor de serviço, daí terminamos essa revisãozinha. Ela pediu uma questão de cada aula, né, da revisão. Tá massa, hein? Não tinha pensado nisso não, Paulo. Já perguntado da prova aí, ó. Já É dá 5 pra... questões? Serão, não sei, 5, acho. A prova tem peso 5, né, Rodolfo? Fica mais fácil. Sim. É, 5. Professor, Oi. você sabe dizer se a prova ela vai ficar lá disponível 24 horas, mas 24. é possível o acesso mais de uma vez ou não? Não, para entrega não. Entrega Você, de se eu abrir, eu tenho que concluir. Eu acho que daí você tem que entregar essa prova, né? Na hora que você entrega, você tem uma tentativa só de entrega. Entregou, entregou. Não tem como pegar, voltar, pegar e voltar. Beleza? É, você pode fazer, você não conseguiu concluir, você sai, entra de novo, faz tudo de novo, né? É. Você não pode só Só me que mandar. mandar uma vez só. Você tem que me mandar só o arquivo final. Entendi, valeu. Porque senão também é muito, né? 24 horas, 15 mil tentativas. Aí, pelo amor Não, de não Deus. falo nem por isso, eu digo por conta de internet mesmo, de Não, repente a gente assim. tem um problema. É Eu não sei se. por isso que a gente discutiu isso, essa questão das 24 horas. Acho que agora tem mais gente, não sei se eu falei isso a outra aula, mas talvez tenha gente que não estava aí, né, para entender como funcionou a decisão do colegiado. Então, quando a gente teve a reunião de colegiado, o do núcleo estruturante, né, que é o que define algumas coisas dentro do curso, a gente optou por essa questão das 24 horas, né? No início já tinham dito as 4 horas como a prova convencional, mas daí surgiu a questão da internet em si. Falou, meu, tem muitos de vocês aí, eu acredito nisso, né? Foi uma linha de defesa que talvez tenha acesso somente no trabalho. Então, talvez o cara não está aqui na live, mas ele vai assistir a live no outro dia, quando ele, sei lá, no horário do almoço dele. Porque a internet da empresa pode ser muito mais ágil, né? Pensando dessa forma. E aí a gente decidiu fazer essa prova 24 horas. Mas com uma tentativa só, né? De mandar o arquivo. Porque também, Beleza. senão, fica muito, né? Porque, assim, é fato, né? A gente não vai querer... Ninguém aqui como a gente pode falar, né? É macaco velho aqui dentro. Então, meu, que vai ter conversa entre vocês, isso é fato. Tá?
por isso foi solicitado, eu dei a ideia de fazer o case também, questão aberta não tem como, talvez a resposta de um ser igual ao do outro, né? Tem isso, né? Então, fazer um pouco pensar. Agora, a questão de X é muito fácil, né? Todo mundo fica tudo certo. Beleza, povo? Então, vamos. Antes começando, a gente já disse como antes começa, antes termina, né? E Vamos falar. trabalhamos para vocês corrigirem, hein, professor? Ah, Thaís, eu nunca tive problema com isso, né? Porque as minhas provas sempre foram questões abertas, dependendo da turma, eu sempre dei individual, né? Aham. Então, para Mas mim, eu digo novo modelo, assim, antes você tinha a prova em mãos, né? mas é que, por exemplo, eu já vim do EAD, né? Ah, tá. Então, Então para já mim, né, que na verdade, entendi. assim, a prova quem corrigia não era eu no EAD, né? Mas essa questão aqui de interatividade, para mim, é sussa, né? De sempre dar atividade em aula, porque eu acho que daí você grava um pouco mais, né? Nem pelo fato de fazer atividade, né? É o fato de você pegar um conteúdo que talvez fica muito complexo de entender, que não está presencialmente, e você já vai lá e faz a atividade e mata ele. Então, acho que é mais fácil essa questão junto a esse tipo de modalidade, né? Que não é o caso aqui, a gente não é EAD, né? Não tem nada a ver, né? Então vamos lá, meus queridos. Então a gente começa esse resumo aí, essa revisão, vamos colocar dessa forma aqui, falando um pouco sobre essa questão de gestão de relacionamento, né? Então o Kotler, ele é muito coeso em relação a isso, né? Ele vai muito direto, ele é muito assertivo, e eu falo sempre que essa definição que está aí no slide de vocês para mim, é a mais simples, mas talvez a mais completa de todo o processo, né? Onde ele diz que a gestão de relacionamento, eu gosto de trocar essa palavra marketing por gestão, né, para ficar mais ampla, onde ele diz que essa questão de gestão do relacionamento significa não só, desculpa, né, criar, vamos dizer assim, esses relacionamentos, mas em si manter esses relacionamentos em prol da sua empresa. E quando ele fala nesse acentuamento, ele diz isso e fica muito claro. Então você tem que começar a criar estratégias para isso não ficar no marasmo. Como eu sempre falo, criar relacionamento a gente sempre cria. A gente criou um relacionamento aqui, ó, talvez de proximidade muito mais ampla agora, virtualmente falando, do que talvez em sala de aula, né? Lógico, tem alunos aí que a gente conversa mais do que outros, né? E assim vai. Mas foi criado esse relacionamento. Agora, manter esse relacionamento é só o tempo que vai dizer, né? Pode ser que algum de vocês aí no futuro possa ser meu colega de trabalho, a gente nunca sabe isso, beleza? Então a gente tem que começar a pensar nisso. E aí o acentuamento desses relacionamentos, ele vai baseado em estratégia, né? Você não pode deixar isso nunca morrer. Então ele vai muito mais além, né? Porque ele diz que é, esse relacionamento ele não é só criado, vamos dizer assim, com o seu público-alvo, que é o que todo mundo pensa, né? Eu tenho que criar um relacionamento somente lá com o meu consumidor final e acabou. Não, isso vai muito mais além. Ele tem que ser trabalhado não só com o seu público-alvo, mas também com todos os públicos envolvidos dentro da sua empresa, seja internamente ou externamente. Quando a gente fala internamente, é simples, né? Tá, tem que ter um relacionamento muito amplo aí com o meu funcionário. Sim, ele é o primeiro consumidor dentro dos seus produtos. Se o cara não compra, vamos dizer assim, a sua ideia, cara, esquece, ele não vende seu produto ou não faz o seu serviço de uma forma coesa. E os outros públicos é quem está lá fora, desde o seu consumidor, cara, até o seu concorrente, distribuidor, imprensa, stakeholder, banco, prefeitura e assim vai, beleza? Eu estava assistindo, falei, eu fiquei 5 dias aí sem tentar entender o que estava no mundo, eu acho que foi até bom para mim. E aí eu voltei, né? E uma reportagem, eu não lembro agora onde, se foi na Band ou na RIC, sei lá, alguma dessas emissoras aí de canal aberto, tava a menina falando dessa questão do relacionamento, beleza? Que é uma forma, olha que legal isso. Isso que a gente já discute há tanto tempo, e ela já está vindo, né? Os supostos gurus aí da Covid, né? Os entendidos do mercado Covid-19, né? Que vai aparecer um monte agora. Eles relatam muito essa questão, né? E ficou muito claro isso dentro da questão que ela abordou, que o relacionamento, cara, quem tem aí tá se dando bem, porque é onde você vai conseguir talvez suprir alguma necessidade primária sua aí, através desse contato que você tem desses clientes. Então a gente começa a entender através desse exemplo que foi dado hoje, né, em um exemplo real, né, a gente começa a entender que não é só para você ficar mandando cartãozinho de aniversário pro cara. Então você pode criar muita coisa em relação a isso, tá?
E até vender pacotes, por exemplo, dependendo como for a confiabilidade que você tiver, até um pacote futuro você pode vender para esse cara. A confiabilidade, o relacionamento nesse processo vai ser crucial. E dentro disso tudo, o relacionamento, ele trabalha duas vertentes. Que primeiro, né, é você aumentar essa retenção desse consumidor, deixar esse cara muito mais leal a você, né? Ou seja, quanto mais tempo ele tiver dentro da sua base, mais ele compra e mais compra com frequência. E o outro, o segundo tópico que toda empresa quer, né, ter o máximo de lucro possível por consumidores. Então você tem um custo muito menor para atrair esse cara e aí você tem uma redução talvez no custo de venda também, no venda que a gente diz na questão estratégica. Por quê? Porque esse cara, ele já conhece tudo que você faz e você também já conhece tudo que ele faz. Então, automaticamente, essa reação que ele tem em relação às estratégias de marketing criadas pela sua empresa, e aí sim a gente usa a palavra marketing agora, fica muito mais fácil de se adaptar e de se recebê-la, vamos dizer assim, né? Talvez você já tenha um cliente que está acostumado com essas ações aí de internet, cara, quando você partir para isso, ele vai se sentir muito mais à vontade em todos os aspectos. Por quê? Porque você já conhece ele, já sabe como ele busca as informações e já sabe como ele trabalha, né? Trabalhando tudo isso, a gente vem para uma pergunta que talvez a maioria das empresas não sabem que existe, né? Que é chamada da palavrinha de fidelização. E a fidelização existe? Sim, ela existe, tá? Isso tem que ficar muito claro, tem que ficar muito objetivo para vocês. A fidelização existe. Nós somos fiéis a determinados produtos e determinados serviços existentes dentro do mercado. Mas o que a empresa não pensa, as empresas acabam não pensando, é que ela não tem que ficar só nessa questão de captação de novos clientes. Beleza? É interessante fazer captação de novos clientes? Lógico, é muito interessante. Mas talvez até mesmo nessa questão de pandemia que a gente vive, a questão aí da fidelização de clientes que já estão na sua base podem ser levados muito mais em consideração. Como a gente falou, você já tem o conhecimento, já sabe como ele é, já sabe como ele está reagindo, da forma que ele está reagindo. Então é só pegar isso, criar estratégia para tentar atingir ele de uma forma muito mais rápida. Ele já conhece seu produto, ele não vai querer trocar. É isso que a gente fala sempre, né? Ninguém arrisca nesse momento de crise. Todo mundo se mantém meio ali, ó, né? Tentando cercar alguma coisa para tentar tirar vantagem, né? Em relação a tudo que está acontecendo. Então isso vai te dar uma certa segurança como consumidor e a empresa talvez tenha uma redução de despesas na qual ela poderia aí lucrar, né? Vamos colocar assim, trabalhar essa redução como lucro, porque, cara, ela já vai ficar mais fácil agir de qualquer forma. Então, existem algumas vantagens, né? Como a gente já falou, que é a questão de redução de custo de marketing devido à fidelização que já existe em relação aos seus consumidores. Se a gente for falar em negociação, então, de determinados serviços ou determinados produtos que são exigências dos seus consumidores, você tem poder de negociação com as empresas, porque você já sabe que vai ter uma venda garantida quando isso já é pedido, né? Você pode cobrar um preço diferenciado de mercado, e aí eu sempre não gosto de usar essa palavra de preço maior, né? Porque fica uma coisa, acho que abusiva, mas a gente pode pensar que você pode ter uma diferenciação de preço em relação aos seus consumidores. Por quê? Porque as pessoas já conhecem e automaticamente ela tem esse valor, essa qualidade perceptiva em relação à sua marca perante aos concorrentes existentes dentro do mercado, tá? Você pode, se for no caso de um produto aí, lançar extensões de linha, né? Então você com essa facilidade de uma marca conhecida no mercado, com consumidores fiéis a ela, fica muito mais fácil você lançar produtos novos no mercado e colocar isso à disposição dos seus consumidores, tá? Então isso já acontece pela credibilidade, vamos dizer assim, que a sua marca, desculpa, né, possui aí no mercado, tá? Então a gente diz também, quanto mais fiel, maior será a vida útil desses clientes dentro da sua empresa. E aí a gente começa a entender como o marketing ele trabalha de uma forma redonda, vamos dizer assim, ó, tudo como uma engrenagem. Porque se a gente for analisar, quando a gente trabalha essa frase que eu acabei de falar aqui para vocês, de vida útil, de quanto mais tempo o cara está dentro da sua base, a gente entende lá o P de preço lá no passado, né, quando vocês trabalharam marketing, que simplesmente é manter esse cara na sua base. Quanto mais tempo ele tiver comprando seu produto, seu serviço, mais rentabilidade ele dá para sua empresa, tá? Mais valor, vamos dizer assim, a sua marca tem perante aos seus concorrentes. E aí também a gente começa a entender que essa fidelização, ela te oferece
desculpa, povo, um escudo, vamos colocar assim, contra a concorrência, tá? Então, se você partir, talvez, ou o seu concorrente partir para uma guerra de preços, a sua marca, a fidelização dos seus consumidores vão te blindar em relação a isso. Por que ele faz essa blindagem? Porque o cara, vamos colocar assim, ele não quer arriscar. Talvez ele vai lá, experimenta o produto, vê que não é aquilo, e aí ele volta para você que tem um produto talvez, né, com uma qualidade perceptível por ele muito maior, só que com preço diferenciado. E aí esse cara acaba comprando o seu e não ligando para essa questão de preço, tá? E aí a gente começa a entender também que existem aí dois grandes objetivos, que a gente já falou um pouco, mas eu acho que a grande sacada do marketing, vamos dizer assim, de relacionamento, é você trabalhar a defesa, vamos dizer assim, da sua empresa, essa blindagem, e junto a essa blindagem você também trabalhar um aumento de faturamento, vamos dizer assim, da sua empresa. Automaticamente, né, quando você trabalha esse aumento de faturamento, você tem alguns, vamos dizer assim, algumas áreas onde isso vai ser muito bem aplicado, tá? Primeiro, você consegue reter mais clientes, ou seja, a sua taxa de retenção vai aumentar de um determinado período para outro. E aí vai do que a sua empresa vai querer, né? De como você vai medir tudo isso. Se vai ser uma questão anual, se vai ser uma questão semestral, mas você consegue talvez fazer essa mudança aí e desculpa, né? Essa avaliação e aí você perceber que está tendo uma mudança aí na taxa de retenção. Você consegue também trabalhar a questão de vendas cruzadas. É a mesma empresa que vende dois produtos diferentes, né? Eu sempre costumo usar o exemplo de uma concessionária, onde o cara está lá vendendo um veículo, mas ao mesmo tempo ele tem também serviço mecânico. E nem sempre quem compra o carro é o cara que utiliza a mecânica. Então você cruza isso, né? Faz com que essas pessoas aí, ó, adquiram os dois produtos que estão dentro da sua empresa, tá? O produto A e o produto B. Consecutivamente você tem um aumento de vendas, isso é fato, se você conseguir aplicar isso de uma forma aí tranquila, você vai ter aumento nas suas vendas. E aí também em relação a tudo isso, pensando nessa questão de aumento de faturamento, você tem aí uma capacidade de ativação de clientes que estavam afastados, né? Os experimentadores talvez de mercado. O cara experimentou o seu produto, seu serviço, automaticamente ele deixou de comprar, mas com o passar do tempo ele percebeu algumas características relevantes da sua marca e não do seu concorrente, e ele volta a comprar com você. Ou seja, um cara que estava afastado por N motivos, e ele resolveu voltar e adquirir, vamos dizer assim, novamente o seu serviço, tá? E aí, para a gente fechar, acho que essa discussão, né, esse relacionamento aí baseado em todo esse questionamento de fidelidade, ele define alguns objetivos. Né? Quais são esses objetivos? Vamos pensar assim. O primeiro, sempre, e aí acho que parte não só do contexto do marketing de relacionamento, mas de qualquer ação que você faz mercadologicamente pensando, é você analisar que você tem que identificar sempre as necessidades dos seus consumidores. Analisar realmente as necessidades do seu cliente, ver o que esse cara quer. E automaticamente, cara, você cria algo para atender. Conceito básico. Né? Você também pode definir uma abordagem diferenciada de mercado, seja ela de atendimento, seja ela correlacionada a produto, né? Vai do que você achar mais interessante perante aquilo que a sua empresa está desenvolvendo. Né? Defina sempre aí os níveis que você quer atingir de segmento de mercado, para ficar muito claro qual segmento que você quer atingir. Lógico, a gente sabe que existem empresas aí que têm estratégias para desenvolver questões relacionadas a atingir todo mundo, né? A trabalhar a massa de uma forma geral, sem segmentar mercado. Mas se você optar por isso também, por esse tipo de ação, você tem que saber como serão as suas estratégias, né? E de que forma você vai ter que trabalhar tudo isso, tá? Definiu tudo isso de forma estratégica, implementa, analisa tudo isso, vê como que está o mercado. Se aí a gente sempre fala, né? Será que é a melhor hora de você implementar alguma coisa? Será que não precisa de um tempo muito mais hábil para tentar, talvez, compreender como vai ser o mercado no futuro e guardar essa ideia? A gente não sabe. Então, talvez pensar um pouco nessa questão de implementação. E a gente sempre diz, a partir do momento que você startou algo, cara, meça sempre isso e começa a testar tudo para ver se está dando resultado. Faça aí comparações de mercado, analisa realmente tudo que está acontecendo, se está tendo aceitação ou não. Cara, e testa. Testa, faz pesquisa, vai atrás para não ter surpresas, vamos dizer assim, com tudo aquilo que você está criando. Beleza, povo? Tudo tranquilo aí? Da hora. Alguma dúvida?
em relação à prova, em relação a tudo que a gente tá dizendo aí. Na verdade, a gente está dando um resumão, tá? Então, tem mais coisas aí no meio desses slides correlacionados a essas revisões que nós estamos fazendo. Então, pega as aulas dessas revisões e dá uma lida maior aí no slide. Mas eu acho que eu não vou fugir muito do que eu estou pregando aí com vocês, não. Beleza? Beleza. Certo? O pessoal tem alguma dúvida aí? Provinha dia 13, né? Quarta-feira. Quarta-feira 13. Primeiro dia. Já sabe quantas questões, professor? Ainda não, Thaís. Eu acredito que será em número de 5, né? Eu nunca fujo, né? Se a prova tem peso 5, eu acho que eu vou acabar fazendo 5 questões. Ainda não defini se elas serão abertas ou fechadas, mas eu tô com a ideia de trabalhar um case com vocês. Tá bom. Como vocês já tiveram experiência de case aí também do Minerva, né? Acho que fica mais fácil pra gente trabalhar, né? essa ideia. Beleza, professor. Beleza? Mais alguma coisa aí, povo? O professor, chegou a corrigir as atividades da Minerva, Cara, assim, para saber se estava tudo certo ou não? Eu passei o olho, dei uma dividida ali, mas ainda não olhei com uma cautela assim, não. Pra gente saber se a gente fez certo e tal, ali a questão O do... que eu fiz assim, cara? Eu passei assim para ver quem tá devendo o que primeiro, né? Porque se alguém me pode perguntar alguma coisa, você responder e falar, ó, você tá me devendo tal atividade. Então esse controle eu tenho. Então agora com mais calma, a hora que passar tudo, que você tem que pensar num monte de coisa, né? A hora que agora tiver concentrado só em fechar nota, eu vou por esse caminho aí. Mas não tem muita diferença, né, cara? O negócio é simples, é muito teórico, né? É só colocar em prática tudo aquilo. Né? Isso que é massa, opinião. Isso que é massa de trabalho individual, né? Você tem que estar focadaço naquilo que você faz. Né? O que mais, povo? Aproveita aí, ó. O time de 10 minutinhos. Os caras tá tudo jantando, né, meu? Assistindo novela. Como que é o nome da novela da tiazinha lá que conserta as coisas? Agora não tem mais Big Brother, né? Acabou a festa. Credo. Nem pega eu. Ah, cara, também não, mas tem gente que curte, Como né? é que tá, professor? A tua igreja lá já sabe se volta, quando volta? Não. Tem nada? Não. Porque assim, tá dependendo muito do governo, né? Ele, quanto a isso, ele tá muito. Não tem uma definição, né? Mas a última informação assim, que a gente teve, que já estava tudo preparado para voltar. Se voltasse, ia ser número limitado de pessoas, os procedimentos normais, criança e idoso nem pensar, e assim vai Ela indo, na né? minha igreja também. Então não vai ter aquela galera. Mas o pessoal de fora, que a igreja aqui não tem como, né? Não tem estacionamento. Mas o pessoal de Brasília, o pessoal de Curitiba, o pessoal de São José dos Pinhais fizeram um culto no estacionamento. Tipo um drive. Dentro do carro, né? Achei bem legal, drive. mas a minha igreja também não tem. Aqui a gente não tem como. Tava até cogitando, talvez, mas isso depende de terceiros, para ver se a gente conseguiu o Shopping Norte lá. Porque a minha aluna é diretora de marketing, né, de lá. Que comanda tudo aí. Que massa! Então, legal. Vamos ver se rola. Mas dia 15, é dia 15? Deixa eu ver. É isso mesmo. Sexta-feira que vem, sem ser na outra, é aniversário do pastor lá. Eles querem fazer um esquema com carro, com moto e tal. Então, vamos ver. Mas também, vocês viram que legal que a Clévia fez para a filhinha dela? O aniversário, eu vi as fotos, mas não, eu só bati o olho. Não sabe quando você Muito não 10. Elas fizeram tipo um drive-thru, assim, de... O pessoal ia passando na rua, deixando o presentinho e elas entregavam uma lembrança. É massa, ó. Mas, nossa, a menininha dela chorou um monte, né? Ficou emocionada. É que assim, quando você mora em casa, é fácil você fazer isso, né? Agora, quando você mora em apartamento, é muito difícil, muito complexo. É bem outro difícil. padrão. Outro, não tem como. Agora que estão liberando para o pessoal fazer algum tipo de serviço. Que nem estava liberando a entrada aqui no meu prédio, no condomínio. Então tá tudo parado, né? Você tem uma infraestrutura embaixo, você não pode usar. Você tem que ficar recluso ao seu espaço. Né? Piscina, academia, esquece. Nem passei na porta. Tudo trancado. Então tem isso, né? O duro não é pagando mensalidade de piscina e o bagulho fechado. Ô, lasqueiro. Mas agora tá frio também, você não ia usar nada, né? É verdade. Então, tem tudo isso.
né? Mas vamos ver. Vamos ver o que vai dar. dar. Bem isso mesmo, tem que ver o que vai dar. Beleza, meus queridos? Mais alguma dúvida aí? Sossegado, professor. Sossegado? Então, Até beleza. quarta, então, né? Quarta-feira, primeiro horário, a gente faz a última pra gente O professor de fechar tudo. semana que vem. Semana que vem, na segunda, não tem aula minha, beleza? Vou deixar vocês mais livres aí, enquanto daí vocês na quarta-feira, dia 13. Na prova. Só na prova. Então, assim... Professor, mas isso é geral ou é só você? Porque a gente também Não. tem do Wagner, não sei Eu daí. não sei, eu vou responder por mim agora, tá? Eu vou deixar a segunda livre para vocês. Vocês correrem atrás, estudar e fazer o que achar mais interessante aí. É porque, Beleza? por exemplo, quarta-feira tem prova, né? Geralmente, quando era prova, era só a prova. Vai ser o mesmo Aí não sei, esquema. será que vai... Tem segunda e Mas vai terça. ter aula? Não, Então. na semana de prova não tem aula. É o É só mesmo a prova, esquema, né? é o mesmo esquema do presencial. Tá? Ah, não, fechou então. Beleza? Não sei os demais Também professores. o professor Wagner às vezes tá dando prova em outra aula, né? Então, Daí, tem como tudo vocês isso. vão ficar online, daí acho que nem vai ter nada. Não vai ter, porque assim cada um vai estar no. É a mesma coisa, esquema de prova presencial, né? Por isso que é uma aula só, porque você sai de uma sala, você vai para outra, né? Então tem tudo isso. Sim. É o mesmo esquema. Beleza, Fechou então. então. Beleza? Fechou, meu querido. Fechou, Até, então. até quarta. Vamos dar um rolê na motoca lá, Rodolfo, pra você pirar. Vamos. Se Deus quiser, quando voltar esse Tchau, trem. gente. Tchau, gente. Até mais. Bom, Tchau. bom descanso. Falou! Valeu, você também.